Meu nome é Vitor, sou nutricionista e tem perguntas que o pessoal faz e a gente vai responder. A pergunta é se fibra emagrece ou não emagrece. Ela pode ajudar a longo prazo e também pode ajudar a curto prazo, mas resolver vai depender, pode não resolver. Qual é a relação de fibra com emagrecimento ou não emagrecimento? Você tem a fibra, a relação em sensação de saciedade. Ela aumenta, maior consumo de fibra aumenta a sensação de saciedade. E absorção da gordura a nível intestinal. Então, a fibra ela vai ajudar a você não absorver tanta gordura a nível intestinal. Então, a longo prazo, a relação maior é quando você tem uma alimentação mais rica em fibra solúvel, por exemplo, você vai ter mais sensação de saciedade, então você vai acabar comendo menos, vai ficar mais saciado, então vai evitar de ter picos aí de fome. Então isso ao longo do tempo, ao longo de anos, vai fazer com que você não engorde tanto. Agora, a curto prazo, existe uma proposta que está tendo por aí, vocês devem saber, que está meio que em moda, a ingestão de fibra solúvel, que essa fibra tem uma relação direta com atrapalhar a absorção de gordura e também o esvaziamento gástrico, o esvaziamento do estômago, ele fica um pouquinho mais lento, dando mais também sensação de saciedade. Então, hoje o pessoal suplementa, assim, usa como suplemento a quantidade grande de aveia, ou chia, ou casca do maracujá, ou casca de banana verde, em determinados alimentos para dar mais sensação de saciedade, ficar mais cheio para comer menos e atrapalhar também a absorção de gordura. Agora, isso resolve? 100% não, porque isso vai depender muito do hábito alimentar da pessoa. Se a pessoa ela está querendo comer muita besteira, muita bobagem, acaba que não vai resolver, tá? Mas, assim, em certos casos, eu vou dar um exemplo de casos que pode resolver, em certos casos pode ajudar. Vamos supor, um exemplo, a pessoa come, chega em casa com fome e tal, chega em casa da academia, não comeu nada depois da academia e tal, alguma coisa nesse sentido, ela chega, tem um pedaço de bolo lá, um bolo normal com óleo, 300 ml, um copo de óleo para fazer um bolo. Aí ela come, chega com fome, come metade da travessa do bolo. Aí são 150 ml de óleo. É muita quantidade de caloria. Só para ter uma ideia, essa quantidade de óleo, você vai precisar de uma mulher que queima 30 gramas de gordura por hora, ela vai precisar de 5 horas de esteira para queimar essa quantidade de óleo. Então, haja fibra, haja aveia, haja casca de maracujá para atrapalhar a absorção dessa quantidade de gordura. Se isso for um hábito, não tem jeito, vai acabar engordando. Se a pessoa gosta muito de comer coisa muito gordurosa, tipo um pão de queijo também, vai acabar engordando, não vai ter como equilibrar esse processo. Outra forma que o pessoal usa como suplementação é a ingestão de folha. Muita folha. Bota muita folha, faz aquele balde de folha para não ter caloria, porque a fibra da folha, que é a fibra insolúvel, a diferença da fibra solúvel, dá a sensação de saciedade também, menos do que a outra, mas ela tem uma propriedade também de alimentar a bactéria fermentativa, isso a nível intestinal. Isso vai dar gases. A pessoa vai comendo grande quantidade de folha, vai ficar com muitos gases, vai causar um desequilíbrio na flora intestinal. Dependendo, ela pode desenvolver uma disbiose intestinal, uma quantidade aumentada de bactéria fermentativa. Aí a pessoa pode até, com uma dieta, tal, emagrecer, ou comendo menos por conta de grande quantidade de folha, comendo menos caloria e tal. Mas só que ela vai ter um problema. Ela vai ficar com
uma barriga estufada. Ela pode até emagrecer, mas pode desenvolver uma barriga estufada, aquela barriga de gases muito comum em consultório. Muita gente que vem aqui ao consultório reclamando de volume abdominal, boa parte, já digo que 50 mais ou menos por cento das pessoas que estão com problema de muito volume abdominal, boa parte é desequilíbrio na flora intestinal, muitos gases, né? Então acaba não compensando. Outro fator que atrapalha muito essa suplementação desenfreada e de muita fibra para ajudar no processo de emagrecimento é que a fibra, essa fibra solúvel, vai atrapalhar no processo de absorção de vitaminas lipossolúveis. Então, vitamina A, vitamina D, vitamina E. Então, a pessoa que está tomando, por exemplo, suplemento de vitamina D, está com baixa de vitamina D, ela não pode estar colocando, vamos supor, o café da manhã, ela quer fazer um café da manhã e ficar com mais sensação de saciedade. Aí bota grande quantidade de aveia e coloca a suplementação de vitamina D. Vai atrapalhar a absorção. Então, você tem esses fatores aí que atrapalham. Então, tem que ter um equilíbrio nesse processo. Então, a longo prazo, pode ajudar na seguinte questão. Se você tem uma alimentação muito rica em frutas, muito rica em casca, leguminosa, grãos, né, semente, tudo isso da alimentação natural, alimento de verdade, você vai ter uma quantidade normal de fibras. Agora, se você vai para uma alimentação mais industrializada, você tem menos fibra. A tendência é que quando você não come batata, cenoura, feijão, lentilha, frutas, casca de frutas, fruta com casca, você vai ter mais fome, porque essa sensação de saciedade ela vai diminuir ao longo de 1 ano, 2 anos ou 6 meses, dependendo do que a pessoa coma, ela pode vir a engordar por conta disso aí, tá? Mas colocar fibra imediata, ela tem aqueles problemas que a gente já falou. Então, mas tem formas de você ajudar nesse processo de emagrecimento. Se você, a longo prazo, trocar alguns alimentos por alimentos que são ricos em fibra solúvel, isso vai ajudar bastante no processo a longo prazo. Eu vou passar uma lista de alimentos que são ricos em fibras solúveis, você vai ver essa lista de alimentos que são ricos em fibras solúveis e o que você gostar, você pode começar a encaixar na sua alimentação, que ao longo prazo ele vai te dar uma melhora. Tá? E a curto prazo, essa suplementação, vamos supor que a pessoa quer suplementar a quantidade de aveia, por exemplo, ou chia, que é rico em fibra solúvel, vai dar uma sensação boa de saciedade, ela quer atrapalhar um pouco a absorção de gordura, ela vai e coloca sempre no café da manhã, sempre no almoço, sempre no jantar, ele pode ter prejuízo a nível de vitaminas, e dependendo da quantidade de gordura que ela coloca, não resolve. Mas uma forma que resolve, ajuda muito, é quem está escorregando na dieta. Quem está fazendo a dieta, está se consultando com um nutricionista, está fazendo uma dieta e aí ela bobeou, ela comeu um doce. Ela de vez em quando dá uma bobeada e come um doce. Não é uma regra, mas a regra é seguir a alimentação que o nutricionista está te passando, porque quanto mais for fiel, você vai ter resultado. E o corpo ele fica tendencioso a engordar quando ele está fazendo uma dieta, porque o metabolismo ele fica tendencioso a segurar a gordura, que ele fica com medo de morrer. Então ele se torna mais formador de gordura quando ele está em dieta. Então o segredo é seguir a dieta certinho. Mas um dia que escorregar, uma forma de compensar esse doce, a pessoa gosta de uma goiabada, ou gosta disso, daquele tipo de doce, se ela colocar a fibra ou antes ou logo após a fibra solúvel, né, ela vai ajudar. Como é que eu vou, qual é a dosagem dessa quantidade de fibra que eu posso colocar a nível de fibra solúvel?
Posso trabalhar com chia, que é comum, o gosto dela não é ruim, o gosto dela é razoável. Aveia é razoável. Agora, as outras, a casca de maracujá, eu já acho assim meio um gosto assim. Poucas pessoas têm boa adesão a essa casca de maracujá. Mas a aveia as pessoas têm boa adesão, a chia também boa adesão. Uma colher de sobremesa de chia ou 2 colheres de aveia, ou antes ou depois de um pedaço de doce, isso vai evitar o pico de glicose do doce. Qual o problema desse tipo de pico de glicose? Quando a pessoa come doce, vamos supor um pedaço de goiabada. Comer um pedaço de goiabada, ela vai dar um pico de glicose muito alto, porque é um alimento riquíssimo em carboidrato, pouca fibra, o esvaziamento gástrico é rápido, a glicose sobe rápido, rapidamente ela vai ter fome. Isso vai desequilibrar. Próxima alimentação que ela está seguindo uma alimentação com nutricionista. Próxima alimentação que ela tiver, que é pouca, aquilo ali às vezes não vai ser suficiente. A glicose dela pode entrar em instabilidade. Aí ela pode ter uma tendência a não seguir a dieta corretamente. Então, para evitar o pico, coloca essa chia, essa aveia. O que isso vai acontecer no organismo? O esvaziamento gástrico vai diminuir e a absorção, a subida da glicose, ela vai ficar devagar. Então, isso vai ajudar nesse processo aí.